Boa noite a todos que nos acompanham pela Corinthians TV. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Silvinho. Boa noite, Silvinho. Salazar da Gazeta por aqui. Silvinho, o Corinthians tem se acostumado a jogar com o William por um lado, o GP pelo outro, o Roger Guedes na referência. Sem o William, você tinha a opção de manter aparentemente a mesma estratégia, colocando ou o Mosquito ou o Watson, algum jogador com característica parecida. E você escolhe Jô, que muda a postura do time, a postura do ataque, um jogador de característica bem diferente. Por que, devido à lesão do William, você resolveu mudar a postura de todo o ataque? E queria também que você comentasse as substituições. Por que só a partir dos 24 do segundo tempo e não um pouquinho antes? Obrigado, um abraço. Boa noite. Com relação à escolha, o Jô é um titular deste time, um deles, são tantos. Nós estamos formando um grupo e nós temos aí atletas que em determinados momentos, alguns mais jovens estão ganhando seus espaços, em alguns outros momentos esperam e vão maturando. O Jô, ao contrário, é um atleta que faz parte dessa nossa construção, é um atleta que tem dado bastante para nós, é um dos artilheiros deste time, um jogador de bastante referência. Passou sim por 1 ou 2 semanas aí com uma pequena lesão logo depois da entrada no jogo do Palmeiras. Ele teve um pequeno desconforto no joelho, perdeu alguns treinos, voltou, não viajou num jogo, voltando pouco a pouco, mas é um atleta de referência do qual nós já utilizamos e o Roger já jogou por fora em outra ocasião nessa construção que nós estamos dizendo, e ambos tiveram boas performances. Os jogos muitas vezes eles se mostram diferentes. Hoje não foi um bom jogo e a performance não foi boa de todos, de maneira que eu não acredito em absoluto uma má performance, o Jô jogar por dentro como referência e o Roger aberto pela esquerda de forma alguma. Até porque nós tivemos uma versão também dessa, onde o Roger já fez um gol contra o Palmeiras, um segundo gol, e o Jô naquele momento era a nossa referência como 9. Então essas coisas ocorrem, tem resultados bons, tem performances boas. Hoje ela não foi. Com relação às substituições, ela não é uma regra. Eu não entendo como regra uma substituição. Tem que substituir com 45, com 22, com 30. Você tem que substituir quando o time precisa, quando você vê a necessidade. Qual é a necessidade? É velocidade? Nós jogamos contra um adversário que é a 3ª melhor defesa do campeonato, que dava pouco espaço em profundidade. Então isso dificulta, o adversário tira a velocidade tua do jogo. Ele, em vez de te marcar para frente, ele marca para trás, ele marca o espaço e complica, dificulta muito mais. É uma forma que tem, e as nossas escolhas foram um pouco em cima daquilo que nós vimos do adversário e as saídas que nós tínhamos em campo. Então não existe uma regra, existe a necessidade que o time tem para a gente poder fazer a substituição. Nos últimos jogos, foi parte física, a viagem, o que aconteceu para ter tanta lentidão durante os 90 minutos? Obrigado. Boa noite. Parte da explicação, e não é desculpa, ao contrário, o time não teve boa performance. Agora você me pergunta o porquê da lentidão, digo de novo, nenhuma desculpa. A lentidão não é de viagem, a lentidão não foi nem de um excesso de calor, porque aqui realmente a temperatura até estava amena para aquilo que nós conhecemos do Nordeste, de Recife. A lentidão, o campo não estava molhado. E o adversário, como eu já citei antes, é um adversário, a 3ª melhor defesa, se defende com os 10 atletas passando a linha da bola praticamente o tempo todo, te elimina o espaço e você tem que construir muito para fazer. O time ficou lento, o adversário temporizou, o adversário dificultou as tuas ações, como você perguntou, e resultou bem para eles e tirou a nossa velocidade de jogo. Está correta a observação, eu entendo assim, não é uma desculpa, é só respondendo a pergunta. Realmente nós fomos lentos em decorrência dessa situação. Silvinho, boa noite. Marco Belo da Rádio Transamérica. Vou te falar uma situação que não é só você, Silvinho, mas grande parte dos técnicos no futebol brasileiro a gente vê que não gosta de fazer alterações antes da metade do segundo tempo. Às vezes fica claro para quem está assistindo uma partida que o time não está dando certo e o time volta no intervalo sem alteração, que é o que aconteceu
aconteceu hoje no Corinthians. Por quê? Esperar até 15 no segundo tempo, 20 no segundo tempo, não só na partida de hoje e não só você, Silvinho, mas os técnicos em geral. Obrigado. Boa noite. De forma geral, muitas vezes o time não joga um bom primeiro tempo. Também é verdade que agora, de uma forma geral, vamos responder, muitas vezes o time volta com 5, 8 minutos, se encontra e depois faz um gol. Então isso muitas vezes não é computado também. Então nesse momento você não olha dessa maneira e fala, bom, o time jogou bem o segundo tempo, mas muitas vezes voltou de uma outra forma. O meio tempo ele existe para isso, para correções. E muitas dessas correções, quando a gente entende que ela é de vestiário, se faz ali em 10, 12, 15 minutos. Agora você tem que saber se a tua correção foi bem feita, se os atletas entenderam se era aquilo. Então muitas vezes, um cenário mundial, não só nacional, eu entendo, você tem essa tolerância para saber como vai responder às correções que foram feitas no vestiário. Depois tem circunstâncias de jogo, lesões, atletas às vezes que vêm cansados ou com uma pequena lesão, que acaba não tendo um conhecimento geral da imprensa, e aí as substituições podem ser feitas ou não, ou o entendimento, como você me perguntou, do treinador falar e fazer. Mas há de se esperar as correções e nós estávamos aguardando para saber se surtia efeito ou não. Não surtiu, o time continuou lento, uma performance não boa de todos nós, e a gente foi fazer com 25 minutos a primeira substituição. Aliás, as duas, o Cantígio pediu para sair, resultado de cãibra, um esforço do atleta. Enfim, nós fizemos a substituição trazendo Renato para primeiro, colocamos GP na meia pelo lado direito, do qual ele já jogou contra a América, se não equivoco, e a entrada de Gustavo pelo lado direito para tentar fazer o time ficar mais leve e mais rápido. Enfim, logo depois a gente acabou tomando um gol e as coisas continuaram difíceis. Aconteceu. Sim, o que aconteceu? A gente vem de 10 partidas invictas. É muito bom participar dessa construção com alguns empates, vitórias importantes, somando pontos e colocando o Corinthians onde ele merece, onde a grandeza desse clube exige, quer. Corretíssimo, e você sair com um resultado negativo é ruim, mas a nossa performance, nós temos que reconhecer, ela não foi boa, e o que ocorreu foi essa lentidão que nós já falamos durante a entrevista, do qual não somente o campo, mas o adversário também. Nós já tínhamos alertado os nossos jogadores, e estrategicamente o Sport é a terceira melhor defesa do campeonato. É um time que se defende com 10 homens atrás da linha da bola, dificultando, tirando todos os espaços possíveis. É um adversário que vem aí com 3 vitórias. Nós sabíamos de tudo isso, estudamos as possibilidades que tínhamos e o jogo ficou lento. Muitas vezes o adversário ele faz com que você fique lento propositadamente. E nós fomos sim, nós não conseguimos apressar, as substituições era para tentar apressar esse processo, não resultou muito, mas enfim, faz parte de um crescimento, de uma construção de um time, e nós seguimos trabalhando para melhorar a performance de todos, trabalhar na construção do grupo e na construção do time, e é isso que a gente vai seguir fazendo. Silvinho, Marcelo Braga do GE. Hoje, diferentemente do jogo passado, o Corinthians criou poucas oportunidades, né? O Sport teve as chances mais claras. Nesse primeiro tempo, o Corinthians saiu com 8 finalizações de campo só, e o jogo, que foi escalado como referência, ele participou pouco do jogo, né? Recebeu poucas bolas, assim, não conseguiu ter chance nem de finalizar. Qual que é a sua avaliação? Por que o time criou tão pouco volume ofensivo nessa partida? Obrigado, um abraço. Boa noite. Parte daquilo que a gente tem colocado na entrevista, as perguntas são próximas porque nós vimos o mesmo jogo. O Sport ele dificultou bastante a nossa construção. Nós já sabíamos, volto a dizer, a terceira melhor defesa do campeonato, um time que passa a linha de bola, nós já conversamos sobre isso. E sim, dificultou as ações, dificultou dos meias, dificultou dos externos e dificultou também, obviamente, a do Jô.
de uma maneira geral, por isso eu não acredito uma má atuação a um atleta, jamais. Foi uma má atuação, foi uma má performance geral. O adversário teve seus méritos defensivos e não foram poucos, o fizeram bem e o tem feito no campeonato, pelo menos com relação a essa parte defensiva, muito desgaste, passa a linha da bola, compensações, enfim, e sacrifícios. Nós imaginávamos um jogo bem difícil e do qual nós não tivemos a velocidade porque o adversário infelizmente nos tirou, e não somente o jogo, mas todo o time teve uma performance abaixo. Boa noite. Parte da resposta foi dada. Nós tivemos muita dificuldade na construção do jogo, foi lento. O adversário passava essa linha da bola, nós comentamos várias vezes sobre isso, e é uma síntese do jogo. É a forma com que nós entendíamos e sabíamos e estudamos o esporte, do qual eles se defendem. Você pode se defender para frente, agressivo, e você pode passar a linha da bola e marcar espaço e fazer com que o teu adversário tenha que construir, e construir bastante. Foi o caso e nós não conseguimos construir. O esporte foi muito bem sucedido na parte defensiva e nós acabamos não tendo a velocidade necessária para envolver o time adversário. Boa noite, Silvinho. Iago Rodado ao Esporte. Silvinho, o Corinthians perde hoje uma invencibilidade que durou 10 jogos e tirou o time da segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro e o colocou na zona de classificação da Libertadores. Nos próximos 3 jogos, o Corinthians tem um clássico e confrontos diretos com o Fluminense Internacional, que são clubes que brigam aí com vocês por uma das vagas brasileiras para a Copa Libertadores do ano que vem. Queria que você projetasse o que esperar do Corinthians aí para a sequência do Campeonato Brasileiro e fizesse um balanço também sobre esse período que o seu time ficou sem perder no Campeonato Brasileiro. Obrigado e boa noite. Boa noite. O discurso é o mesmo. Nós vamos de passo em passo, nós vamos construindo uma etapa num clube tão grande, tão enorme como é o Corinthians. Assim como lá atrás, muitos jovens do amador, do qual me fascina trabalhar com eles, tiveram aí seus períodos de 6, 7 jogos como titular, outros foram entrando. Eu já citei em algumas entrevistas, Rony, Vitinho, o João Vitor, que é um titular, GP, o seu momento, o Adson já o fez, entre outros, o Du outro dia apareceu, enfim, me fascina. Ou seja, nós temos 3 pilares de construção desse time, atletas que já venceram tudo, até mesmo uma Libertadores e um Mundial nesse clube, e do qual ainda os olhos deles brilham para continuar fazendo parte e participar dessa etapa. O outro pilar são atletas, 4 deles que chegaram e qualificaram muito o nosso grupo, chegam de cenários diferentes. Ou seja, todos esses 3 pilares, junto com tudo que nós estamos construindo fora, eles fazem parte de 10 jogos de invencibilidade, e eles fazem parte também de um dia, de uma performance muito ruim que nós tivemos hoje, geral, inclusive nossa. De maneira que esse é o grupo, essa é a construção. Nós vamos, não mudou o discurso, nós vamos de jogo a jogo. O nosso próximo jogo é o mais importante, é o jogo do Fluminense que nós temos em casa. Nós estamos voltados 100% para esse jogo. O campeonato é difícil, o campeonato é equilibrado, é longo, é desgastante, e nós só temos energia para gastar no próximo jogo. Silvinho, boa noite. Maurício Pereira da Rádio Band News FM. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação da partida do Roger Guedes, porque hoje, desde a estreia dele, talvez tenha sido o desempenho mais abaixo. E o quanto essa mudança de posicionamento por conta da entrada do jogo na vaga do William, talvez tenha impactado nesse desempenho do Guedes hoje. Obrigado, Silvinho. Boa noite. Boa noite. O desempenho do Guedes não foi bom, assim como não foi bom do time inteiro, de maneira que não foi bom dele, não foi bom os demais atletas, o Jô, o Renato, o Juliano. Nós tivemos menos velocidade, nós tivemos dificuldade nas ações. A primeira parte, por um excesso de movimentações que nós tivemos, inclusive isso nos causou dificuldades para poder construir de uma forma um pouco mais posicional, um pouco mais paciente. Nós não a tivemos. E pagamos um preço por isso, não conseguimos criar, a velocidade foi tirada, de maneira que não é um ou outro atleta que teve uma performance abaixo, todos, de uma forma geral, todos
Todos nós tivemos uma performance abaixo, faz parte, como você mesmo citou e já foi colocado na entrevista, 10 jogos de invencibilidade, o grupo crescendo, com nível de ambição, de desejo, de autoestima alto, mas hoje nos encontramos com um momento ruim, um jogo ruim, uma performance ruim, faz parte. O campeonato é longo, difícil e nós temos que seguir a nossa estrada. Obrigado, Silvinho, boa noite.